Eu quero chamar a atenção de vocês para o exato ponto onde a gente parou no domingo passado e trazer para vocês a última de 4 mensagens que nós começamos aqui no mês de janeiro sobre as grandes ilusões da vida, as grandes vaidades da vida. Dessa vez nós vamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 2, fazemos novamente a leitura do texto bíblico que a gente leu no início, vamos ler para reavivar a memória dele no nosso coração. E o texto de Eclesiastes 2, do versículo 8 ao 10, fala sobre a vaidade do ter, muitas vezes expressa através da grande trindade que as pessoas procuram nessa vida: o dinheiro, o poder e o sexo. E nós vamos ler aquilo que a palavra de Deus orienta acerca desses assuntos e como essas coisas, por mais que sejam bem aproveitados nos seus devidos lugares, elas são insuficientes para preencher o coração humano. Eclesiastes 2, então, do versículo 8 ao versículo 10, nós temos uma descrição que Salomão faz dessa vaidade do ter, da ilusão do ter. No versículo 8 ele diz isso: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante, e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Que Deus assim fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Como bom nordestino, eu estava lá em casa olhando para as últimas chuvas que caíram nas últimas semanas, apreciando aquele fenômeno claro, e ao mesmo tempo lembrando que nesse período de inverno, quando as chuvas começam a cair, um dos lugares preferidos que eu queria estar na minha infância era lá no sítio de vovô e vovó, o sítio Carpina, ali depois do Bico Torto. Para mim, estar lá no sítio nesse período chuvoso e ter aquela alegria de tomar banho no terreiro livremente, cortar os corredores com poças de água na bicicleta, ouvir o barulhinho da chuva caindo nas telhas grossas e velhas da casa de vovô e vovó, para mim isso era uma alegria sem tamanho, especial. E às vezes, mesmo quando a chuva não caía ali, naquele lugar específico, mas quando ela estava passando pelas redondezas, ela mesmo assim distribuía o seu charme no horizonte. Ela esticava aquele arco-íris lindo na paisagem verde. Eu ficava admirando aquilo, e ao mesmo tempo lembrando também de uma notícia que tinham contado para mim no meu coração de criança. A notícia de que havia um pote de ouro no exato lugar onde aquele arco-íris começava. Se estavam brincando ou falando sério, obrigado Edson, eu não sei, mas que eu levei a sério como criança, eu levei, e muito. Eu ficava na beira do cercado olhando para aquele arco-íris e imaginando, sabe, talvez se eu pular 3 ou 4 cercas, eu consiga achar esse pote de ouro lá no início do arco-íris, e aí eu vou poder comprar todo o brinquedo que eu quiser, e aí eu vou encontrar o começo da minha felicidade no começo daquele arco-íris. Era como eu pensava, né? E hoje eu olho para trás e vejo que, mesmo no meu coração de criança, eu já havia sido dominado e doutrinado numa ideia que continua dominando o coração de muita gente, que não é sobre duendes, pote de ouro ou arco-íris, mas é a ideia do materialismo, é a ideia de que a felicidade da minha vida depende da prosperidade da minha vida, depende do que eu tenho, ou na mentalidade de uma criança, depende dos meus brinquedos, depende daquilo que eu possuo, daquilo que eu posso comprar. Era a mentalidade do materialismo instalada no coração de uma simples criança, algo que as propagandas incessantes da televisão iam martelar cada vez mais no meu coração, a ideia de que a minha felicidade dependia dos meus bens, das minhas posses, da minha prosperidade, do meu dinheiro e do que eu tenho. Se você tiver o que nós estamos oferecendo nessa propaganda, seja um brinquedo, um carro, uma casa, um estilo de vida, aí você vai ser feliz de verdade. Se você tiver isso aqui que todo mundo está correndo atrás para ter, aí sim a sua vida vai passar a ter sentido. É a velha vaidade do ter. A vaidade do ter. Quando Salomão escreveu as palavras que nós acabamos de ler, ele estava falando exatamente isso. Ele estava descrevendo a maneira como ele tentou buscar o sentido da sua vida no que ele tinha, nas suas posses.
É a nova tentativa de Salomão para achar sentido para a sua vida. Gastamos os últimos 3 domingos nisso aqui. Depois de Salomão falar sobre a vaidade do saber, a vaidade do prazer, a vaidade do fazer, e como nenhuma inteligência, nenhuma experiência feliz e nenhuma eficiência profissional desse mundo conseguiu preencher o seu coração, Salomão não desiste. Ele faz outra experiência, ele toma outro rumo, ele começa outro teste, ele procura agora o sentido da sua vida no que ele tem, nas suas posses, nos seus bens materiais, a começar pelo tão adorado, buscado, idolatrado dinheiro, a vaidade do dinheiro. No versículo 8 ele começa dizendo exatamente isso: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Era como se Salomão estivesse descrevendo a arrecadação real que ele fazia, não só no território que ele dominava como rei, mas como também nos territórios vizinhos que ele tinha conquistado debaixo do seu reinado. Fora aqueles presentes que Salomão recebia corriqueiramente de outros reinos, pessoas que mandavam presentes caríssimos para ele. Foi a soma disso tudo, amados irmãos, que trouxe a Salomão uma fortuna praticamente incomparável para aquele tempo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que a riqueza de Salomão era tão grande que na sua época a prata perdeu o valor, se tornou tão comum como uma pedra de tijolo, uma pedra de calçamento. Imagina aí, está terminando o serviço, o pedreiro olha e diz: olha, faltou 2 tijolos, pode usar aqui esses 10 quilos de prata, não tem problema não vai fazer falta não. Era essa riqueza que Salomão tinha. Se a gente fosse converter para os nossos dias, Salomão era um Bill Gates da vida, Salomão era um Elon Musk da vida, Salomão era aquela cara, aquele rosto que estaria estampado nas revistas que descrevem as fortunas desse mundo. Um homem ganhando os seus milhões e bilhões de dólares por ano e vivendo uma vida sendo podre de rico. E aí Salomão teve uma ideia: e se eu procurar o sentido da minha vida nisso? No que eu tenho, no meu dinheiro? Foi o que ele fez. Ele tentou comprar a sua felicidade através do dinheiro. Ele achou que aquele dinheiro que preenchia o seu bolso, que preenchia os seus cofres, também conseguiria preencher o seu coração, a sua vida, a sua razão de viver. É assim que Salomão vai testar e demonstrar a velha ilusão da ostentação. É aquela ideia que faz o coração humano acreditar que se eu puder comprar o que eu quiser, se eu tiver como viajar para onde eu quiser, comer o que eu quiser, aí sim eu vou ser feliz de verdade. É com esse ideal, amados, que ainda hoje muitas pessoas vivem, mentem, apostam, roubam, matam, se endividam ou morrem correndo atrás do dinheiro, correndo atrás daquilo que as riquezas desse mundo podem oferecer, porque lá no fundo, essas pessoas acreditam que a razão da vida está na ostentação dessa vida. Então, se eu tiver o melhor salário, a melhor aposentadoria, a melhor poupança, o melhor patrimônio, a melhor viagem, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro, então a felicidade vem de verdade. É como se a felicidade da nossa vida não dependesse de Deus, da palavra de Deus, ou de uma vida honesta, num caráter honesto. Não, é como se a felicidade da nossa vida dependesse de um saldo bancário, de uma etiqueta costurada na roupa do que veste nosso corpo, de uma comida que a gente consegue colocar na nossa mesa, ou de bens materiais que a gente consegue acumular nesse mundo. Mas qual é o bom e velho ditado que a gente escuta desde pequeno? O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro compra muita coisa: conforto, um certo nível de segurança, roupa boa, casa boa, comida boa, transporte bom, uma boa educação. Mas o dinheiro não compra caráter, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra um lar, o dinheiro não compra harmonia, o dinheiro não compra felicidade duradoura. Isso o dinheiro não consegue comprar porque ele é insuficiente. Esse é o refrão de Salomão, irmãos, em cada mensagem que a gente analisou aqui os domingos. Salomão não está dizendo que a inteligência é ruim, que a comida é ruim, que o trabalhar, a vida profissional também é um pecado, é um erro, ou que o dinheiro é um erro. Não, ele está apenas dizendo que isso é insuficiente, que isso não consegue preencher o coração da gente, não consegue trazer a nossa felicidade a longo prazo, porque ele é passageiro, é transitório. Sabe outra vaidade também que Salomão menciona aqui, que também não consegue preencher a gente? É a vaidade do entretenimento. No versículo 8 ele diz: provi-me
de cantores e cantoras. Ou seja, Salomão se cercou da melhor música do seu tempo. No século 21 a gente não consegue sentir o peso dessas palavras. É por isso que eu quero lembrar vocês que nessa época era tudo diferente. Hoje a gente tem acesso fácil à música. A gente consegue fazer uma música tocar em qualquer dispositivo, num celular, num rádio, até numa pulseira, num relógio, num anel inteligente. A música consegue se encaixar em cada parte, mas naquela época a música não era popular, a música não era acessível. A música, na verdade, era cara, era um divertimento luxuoso. Não existia vitrola, disco, CD, DVD, fita, rádio, Walkman, Spotify, o que mais? Youtuber da vida, smartphone, relógios inteligentes, nada disso. Não tinha como você gravar uma música, não tinha como você reproduzir uma música. Tudo tinha que ser como? Ao vivo, como era aqui, só que sem o aparelho de som, né? Ao vivo e em cores, algo caríssimo para você poder ver com os próprios olhos. O pessoal daquela época olhava para esse texto aqui e dizia: rapaz, ele tem música dentro de casa. Incrível, porque era algo impopular e era caro para as pessoas daquela época. Mas Salomão podia bancar. Salomão tinha dinheiro sobrando e foi isso que ele fez. Ele trouxe os melhores artistas, músicos, cantores da sua região ou do mundo ali para preencher o espaço da sua casa, para tocarem e fazerem um show particular, não para milhões de pessoas num contrato milionário, mas só para ele. Ele cercou a sua rotina de música. Não era só a questão de ter sua banda preferida tocando no seu aniversário, que já seria demais, né? A banda preferida tocando no meu aniversário, viaja o mundo inteiro para tocar um dia. Não era só isso. Salomão podia ter a banda preferida dele tocando em qualquer café da manhã que ele quisesse, em qualquer almoço, em qualquer momento de tédio, onde ele quisesse acabar com aquele tédio, com a música. E foi nesse divertimento musical que Salomão tentou encontrar sentido para a sua vida. Será que agora eu vou ser feliz de verdade se eu ouvir boa música sem parar? Ele procurou assim, mas não achou. A música preenchia o salão? Preenchia, mas não preenchia o coração de Salomão. Aquela rotina musical de boa música não conseguia trazer uma boa razão de vida para Salomão. Porque essa, amados, é outra grande ilusão da vida. É a ilusão da diversão, do entretenimento. Vejam, sempre um parêntese, né? Não tem nenhum problema com a diversão, nenhum problema com o entretenimento, não tem nenhum problema a gente se alegrar e ter prazer numa música. Deus criou uma música para isso, é algo que conecta a gente quase com o divino, maravilhoso. A gente estava cantando aqui agora, adorando a Deus, é lindo demais. É você usar a música para se divertir, arrumar uma casa, escutando música, estudar, treinar, correr, ou fazer alguma atividade do seu dia a dia, ouvindo aquela música, tudo ok, a diversão tem o seu lugar, sim. O problema acontece quando a gente começa a divinizar essa diversão, quando a gente espera desse entretenimento mais do que aquilo que ele pode oferecer para nós. É aquela pessoa que busca nos entretenimentos dessa vida aquela paz e aquele sossego que só Deus pode dar, como se o que entra pelos ouvidos ou como se o que passa pelos nossos olhos pudesse não só alcançar, mas também preencher o nosso coração, e não dá. O resultado, como Salomão destaca aqui em todo esse texto, em todo o seu livro, o resultado é a frustração. A pessoa sai pulando de música em música, de álbum em álbum. A pessoa zera todos os filmes da Netflix, da Apple TV ou de qualquer streaming aí popular do nosso mundo. A pessoa vai passando de show em show, de festa em festa, de teatro em teatro, nas melhores bandas desse mundo, assiste as melhores partidas do seu esporte favorito, do futebol ou do que for, mas no outro dia o coração continua vazio, os problemas continuam lá, a vida continua insossa, as pessoas terminam como desiludidas, e às vezes por causa dessa correria desenfreada atrás do entretenimento, além de desiludidas, as pessoas também terminam improdutivas, porque quando a razão do dia é se divertir o máximo possível, essas mesmas pessoas que abraçam esse lema, elas começam a trocar as prioridades do dia pela diversão, não estudam, não trabalham direito, não cuidam da família direito, não arrumam uma casa, não conversam com a esposa ou com o marido, ou discipulam seus filhos. Por quê? Porque o mais interessante para o coração dessa pessoa é se divertir, usar aquela diversão para anestesiar o próprio coração. O resultado duplo é que, além da pessoa estancar na vida e prejudicar o futuro, ela acaba se afastando
da verdadeira paz e da verdadeira alegria. Aquela verdadeira paz que só pode ser encontrada em Deus. Porque, como Salomão destaca aqui, amados, toda diversão, quando exagerada e idolatrada, ela sempre acaba na ilusão. Mas além da diversão, outra coisa que termina no vento, no vapor e na ilusão, é a ilusão da satisfação sexual. A satisfação sexual. Porque aqui no texto, Salomão também fala disso. A vaidade do sexo. No versículo 8, no finalzinho ele diz: e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, a gente tem uma dimensão melhor daquilo que Salomão está dizendo aqui. Quantas mulheres? 10, 15, 20, 30? A Bíblia diz, eram 700 esposas e 300 concubinas, barra amantes, barra esposas secundárias, o que for. Salomão era literalmente um homem de 1000 mulheres. Se a gente for colocar na conta a esposa oficial da filha de Faraó, era um homem de 1001 mulheres. Às vezes vira notícia, né? O caso de um jogador A, B ou C, que tentou ter uma mulher ou duas mulheres e tentou sustentar todos ali ao mesmo tempo e não deu certo. Olha Salomão aqui, 1000 mulheres. Ele tinha vida sexual que a maioria dos homens sem Deus sonham em ter nesse mundo. As modelos, as princesas mais influentes, belas, poderosas do seu mundo passavam pela cama de Salomão toda semana. Muitas delas que vinham de alianças políticas que Salomão fazia, tinha esse costume na época e tal, mas acabavam se tornando as suas parceiras sexuais. E era nisso que Salomão procurava o sentido para a sua vida, tanto na intensidade como também na variedade de uma vida sexual depravada. Porque ele achava que aquele luxo erótico de alguma maneira conseguiria preencher e trazer um sentido completo para a sua vida. É a ilusão da perversão sexual. E é uma ilusão que é muito crítica no nosso tempo. Nós vivemos numa cultura sexualizada. Nós vivemos numa sociedade que trata o sexo como um tipo de Deus aqui na terra. É a correria das pessoas na mesma trilha de Salomão aqui. Estão procurando no sexo, muitas vezes ilícito, aquilo que só podem encontrar em Deus. Uma busca praticamente onipresente. Olhem as músicas que fazem sucesso na nossa sociedade. Não são aquelas que têm uma boa melodia, uma boa letra, uma boa métrica, entonação e tudo mais. Não, é um táxi, 3 palavrão e ponto, fez sucesso. Pegou no carnaval, está em toda esquina. Na maioria dos casos é assim, é uma cultura sexualizada. As músicas imorais que idolatram esse prazer sexual, a pornografia que chega trazendo a promessa de 1000 mulheres, de mil homens para você desfrutar na tela de um celular ou de um computador, as festas que prometem um alto clima sexual, como o carnaval se aproxima, as pessoas baixando a defesa, calando a consciência, entorpecendo a consciência com a bebida e procurando um clima de sexo livre, ou beijar na boca ou o que for, e essa cultura marcada o quê? Pela idolatria ao sexo, muitas vezes ilícito. E é assim que muitas pessoas elas vão correndo atrás dessa satisfação sexual na tentativa de se sentirem completos, na tentativa de se sentirem importantes ou satisfeitos nesse mundo, sem se importar com as consequências que esse pecado traz do sexo ilícito para a sua mente, para o seu corpo, para a sua família, ou principalmente para o seu relacionamento com Deus. Simplesmente porque querem o prazer do momento, e conseguem, têm o prazer do momento, mas depois vem a culpa, a vergonha, o sentimento de fracasso, de ter sido usado, de ter sido usada como um objeto sexual de alguém, a ressaca existencial do dia seguinte, porque assim, gente, toda vez que o sexo é procurado fora do lugar onde Deus estabeleceu que ele estivesse, no casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel, ele termina na vergonha, ele termina no fracasso. A própria Bíblia diz, por exemplo, que a razão da queda de Salomão foi por causa disso aqui. Por que Salomão caiu um homem desse tamanho, enorme, inteligente, desse jeito, influente? Ele caiu como? Rapaz, foi. A Bíblia diz, as mulheres que foram pervertendo o seu coração, por causa do prazer que ele encontrava nessa satisfação sexual, até que ele começou a idolatrar outros deuses.
E depois, no fim da vida, ele vai escrever isso aqui, Eclesiastes, cheio de arrependimento no coração, dizendo: era vaidade, eu procurei isso aqui, dizia: vou ser feliz, não deu certo. A vaidade. Mas aí ele toma outro rumo. No versículo 9, ele citou outra ilusão do coração dele. A ilusão do poder. A vaidade do poder. O versículo 9 diz: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Trocando em miúdos, Salomão atingiu o topo da vida. Salomão não estava entre os top 10, entre os top 15, entre os top 3, não, ele estava no topo. O cabeça da lista das pessoas mais influentes, conhecidas e temidas do mundo daquela época. Eu me tornei poderoso. Em nossos dias a gente poderia dizer que Salomão ficou mais conhecido do que Coca-Cola. Todo mundo sabia o nome de Salomão, sabia quem ele era. Em qualquer recanto ali daquele deserto, todo mundo sabia. Era um homem conhecido. Talvez em nossos dias ele tivesse nas suas redes sociais milhões de seguidores acompanhando ele, acompanhando os seus passos, os seus projetos, a sua rotina. Ele estaria nas capas das revistas mais influentes daquele tempo. O nome dele estaria nos letreiros dos prédios mais importantes do nosso mundo. Era a fama que Salomão possuía, o poder que ele tinha. A Bíblia conta que tinha reis que viajavam o mundo todo para conversar com Salomão. E aí, como foi a viagem? 3.000 quilômetros, não sei das quantas, foi 3 meses viajando em cima de um jumento, de um cavalo, de uma carroça. E aí, qual é o objetivo? Não, eu só queria ter uma conversa contigo. A rainha de Sabá foi lá, conversou com Salomão e disse para ele: rapaz, disseram que você era assim, mas eu estou vendo que o senhor é muito maior. A grandeza de Salomão, o poder de Salomão. E foi nesses elogios, aplausos, reconhecimento que Salomão disse: está aqui o sentido da minha vida. Todo mundo vai me achar importante e eu vou me sentir importante. A ilusão da fama, né? A ilusão da fama é outro ídolo na vida de muita gente. Aquele desejo de ser aprovado, de ser elogiada, de ser reconhecido, de ser famoso, como se isso trouxesse importância para a nossa vida. Eu não estou falando dos astros da televisão, meus irmãos. Eu não estou falando das atrizes da Globo, não estou falando dos atores de Hollywood. Porque hoje, com a ascensão da internet, como ela cresceu entre nós, essa fama aqui, ela pode ser buscada por qualquer um. Você não depende mais da tela de uma televisão para ser famoso, você depende da tela de um celular. A internet nada mais é do que a democratização da fama. Qualquer um pode ser famoso com o celular na mão, por um motivo péssimo ou por um motivo ótimo. As redes sociais estão aí para provar exatamente esse ponto. Nós vivemos numa sociedade que boa parte delas vive na dependência de likes, de curtidas, de elogios que recebem na rede social para terem autoestima ou para se sentirem importantes. E as pessoas são capazes de se submeterem a qualquer tipo de conteúdo, compartilhamento, só para conseguir a dopamina de uma curtida. As redes sociais trouxeram esse efeito, se tornaram um palco, se tornaram um coliseu onde as pessoas vão lá para se apresentar, para terem algum tipo de fama, de aplauso, às vezes às custas de situações terríveis. Pessoas que estão ridicularizando a própria família para terem algum tipo de reconhecimento na internet, seja filhos, marido, esposa. Pessoas que estão exibindo a intimidade do corpo delas para terem algum tipo de sucesso, fama na internet. Pessoas que estão se humilhando, mendigando likes na internet, às vezes se expondo ao ridículo mesmo. Tudo isso para quê? Para ter algum tipo de aprovação. Irmãos, não me levem a mal, eu não estou dizendo que é errado alguém postar sua vida na rede social. Eu não estou dizendo que é errado a gente compartilhar nossos momentos de alegria na rede social. Todos nós fizemos ou fazemos isso. O problema acontece quando a nossa vida passa a depender disso: curtidas, likes, seguidores, aplausos, elogio, reconhecimento, aprovação alheia, de pessoas que a gente nem conhece, que não estão, na verdade, nem aí para nós. É o problema de eu depender mais da aprovação virtual do mundo do que da aprovação real de Deus. É o problema de eu me sentir importante, de acordo com a opinião dos outros. Hoje a gente tem uma geração de jovens e adolescentes que estão caindo nas garras da ansiedade, da depressão, da autoestima esbagaçada por causa disso aqui. O desejo de serem bem vistos. É porque eu postei uma foto minha na internet, eu queria 10 curtidas e só veio 5 curtidas, eu apaguei a foto, eu apaguei a rede social, eu quero apagar a minha vida agora, não faz sentido viver. Cai o mundo, sabe? Como se a vida dela fosse definida por uma rede social, por uma foto que fez sucesso ou não fez sucesso.
que às vezes nem depende da qualidade da foto do algoritmo, mas nem vem ao caso. Mas o homem mais famoso do mundo diz aqui o que a gente precisa ouvir: a vaidade também está na fama. A fama é vaidade. Mas além disso, ele vai tratar de outra vaidade aqui que está por trás de todas essas outras. É a vaidade do coração. No versículo 10, Salomão diz o seguinte: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Tem um ditado popular que eu escutei muito na minha adolescência, em conversas supostamente filosóficas de jovens numa praça, ou em músicas que faziam sucesso na época, ou até em filmes que eu assistia. É aquela frase que diz assim: siga o seu coração. Você não sabe o que fazer? Está inseguro, está confuso? Qual é a solução universal? Siga o seu coração. É um dos conselhos mais diabólicos do mundo, porque o nosso coração é corrompido. O nosso coração foi distorcido pelo pecado. O pecado veio, entrou no nosso coração e desconfigurou tudo, bagunçou cada vontade, cada desejo do nosso coração. Por que hoje o ser humano gosta do bem naturalmente e rejeita o mal naturalmente? Gosta do mal naturalmente e rejeita o bem naturalmente? É por causa disso. O coração desorientado. Jeremias 17:9 diz exatamente isso. O coração do ser humano é enganoso e outra coisa, mais do que todas as coisas. Mais do que tudo. É porque esse mundo é enganoso, é porque um inimigo meu é enganoso, fulano é enganoso. O coração do homem, aqui dentro, não está lá fora não, o maior engano está aqui dentro, é o maior perigo. O coração do homem é enganoso. É por isso que não dá para a gente confiar no nosso coração. Mas aí Salomão faz um teste. Rapaz, e se eu seguir meu coração até as últimas consequências, será que eu vou ser feliz de verdade? Se eu desativar cada limite da minha consciência e me entregar, mergulhar no que eu quero, será que a minha vida vai ter sentido? Foi o que ele fez. O versículo 10 diz que cada olhar que Salomão tinha aqui fora, ele dizia sim, eu quero, eu posso e tenho. O texto diz que cada vontade que Salomão sentia aqui dentro do seu coração, ele transformava em lei. Eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. Imagine isso. Comprar o que quiser, fazer o que quiser, dizer o que quiser, fazer sexo quando quiser, se divertir o quanto quiser, poder praticamente ser um tipo de Deus aqui na terra, viver uma vida sem limites. Salomão achou que a vida dele seria perfeita, né, se fizesse isso, mas acabou se decepcionando. Depois começou a sentir o peso da vaidade, não deu certo, não achei. Sabe qual é a ilusão que Salomão está descrevendo aqui? É a ilusão da autossatisfação. Lá no fundo o ser humano acredita: se eu pudesse ter tudo o que eu quero, eu seria feliz. Salomão diz: eu tive tudo o que eu queria e não fui feliz, e não achei sentido para a minha vida, porque os nossos desejos e vontades, amados, o nosso coração, eles sempre mentem. É uma ilusão de ótica. Imagine eu como criança olhando para aquele arco-íris, eu pulo uma cerca, 2, 3, agora eu acho o arco-íris, não está. Eu pulo mais 3, 4, 5 cercados, agora eu vou achar o pote de ouro, não está, porque é uma ilusão de ótica, não tem como, não tem início no arco-íris. É assim o nosso coração. Ele sempre traça um alvo assim, dizendo: ó, se chegar aqui, aí dá certo, viu? Vai ficar felizão. Você chega lá, mesma coisa. Não, é porque eu errei, um cálculozinho a mais um pouquinho para frente, viu? Aí trabalha, estuda, compra, relacionamentos, diversão, entretenimento, e aí frustração e decepção. É aquela pessoa que vai sofrendo com isso nas mais várias áreas da sua vida. A pessoa vai comprando compulsivamente aquilo que não pode, estourando o cartão de crédito de mais emissoras do que o mundo todo pode emitir, mas termina desiludida, termina frustrada. A pessoa vai pulando de relacionamento em relacionamento, tentando encontrar um relacionamento romântico que satisfaça por dentro, mas termina frustrada. A pessoa vai pulando de emprego em emprego, procurando um emprego que possa satisfazer o coração e se sentir bem no emprego, mas termina desiludida. Agora eu pergunto a vocês: o problema está aqui fora? Será que a solução está no 100º produto? Se eu comprar esse produto aqui, só esse a mais. Será que a solução está no 35º relacionamento? Que aí sim essa pessoa vai me completar de verdade. Será que a solução está no 43º emprego? Porque esse emprego aqui vai dar certo de verdade. Não, gente. Não. A solução para essa situação não está no coração. Pelo contrário, o coração é a razão dessa desorientação. Porque toda vez que a gente escuta mais o nosso coração do que a voz de Deus, a gente se dá mal.
a gente se dá mal. Porque seguir o próprio coração termina exatamente nesse ponto. No ponto que Salomão descreve no versículo 10, encerrando sua fala. Ele diz: pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. É a conclusão de Salomão. Ele não ficou sem nada, ele não ficou sem recompensa, ele não ficou sem alegria, ele recebeu uma alegria, ele recebeu uma recompensa, ele recebeu uma felicidade, mas era só isso. Era só isso. Lembrei da história de uma mulher num livro que ela casou com um homem que tinha uma herança extraordinária, uma propriedade extraordinária, e se tornou a mulher mais rica do mundo. E ela passava o dia todo passeando naquela mansão e se perguntando: será que é só isso que a vida tem para oferecer? Um outro homem ricaço também, que passeou pelos maiores lugares desse mundo, as maiores paisagens, possuía um patrimônio enorme, e dizia: todo dia eu tenho que achar alguma coisa para me fazer e não enlouquecer. Será que a vida tem só isso? É o que Salomão está dizendo. Eu conquistei isso tudo, eu alcancei isso tudo, mas foi só isso. Acabou? Acabou? Não tem mais nada para frente não? Foi só isso. Lembrei de uma frase de Jim Carrey, né? Eu citei ele na primeira mensagem. Um comediante muito rico que disse certa vez: eu queria que as pessoas tivessem poder, dinheiro, sucesso e fama, para que todas elas entendessem que isso não é suficiente. Que isso não é suficiente. E é o que Salomão diz. Ele teve a sua recompensa em busca do dinheiro, da diversão, sexo, poder, mas foi aquela felicidade curta, rasa. Por que isso acontece universalmente? Igreja, porque o coração humano, ele possui um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Só Deus, nada mais com melhor que só Deus. Um dos meus autores favoritos, um ateu que foi convertido ao cristianismo, chamado C.S. Lewis, ele disse o seguinte certa vez: se eu encontro no coração humano um desejo que nada nesse mundo consegue satisfazer, isso prova que eu fui criado para outro mundo. Se eu encontro um anseio, uma vontade que nada nessa vida consegue satisfazer, isso só pode significar que eu não fui criado só para essa vida. Eu fui criado para algo que está além dessa vida, e é para esse ponto que Salomão indiretamente quer nos levar. Como ele vai trazendo na conclusão final do seu livro, a conclusão de tudo é: tema a Deus, busque a Deus e ame a Deus. Mas é para esse ponto que ele está trazendo aqui toda essa conversa. A verdadeira satisfação está em Deus. Não está na inteligência, na experiência feliz, na eficiência profissional, bens, fama, posse, não está na criação, está no Criador. Essa foi uma das principais verdades que Jesus Cristo ensinou quando esteve aqui com a gente. Lucas capítulo 12, versículo 15, ele disse: a vida de um ser humano não depende da quantidade de bens que ele possui. O que você é não depende daquilo que você tem. Foi essa verdade que Jesus pregou. Foi essa verdade que Jesus encarnou na sua própria vida. Ele foi tentado nisso, como a gente é, ele foi tentado. Tudo que a gente viu de Salomão aqui, tentou Jesus. A tentação da comida. Satanás se aproxima e diz: quebra o seu jejum, transforma aqui essa pedra em pão, mata essa fome aí agora. A tentação da fama. Satanás se aproxima e diz: Jesus, se joga daqui de cima, os anjos vão agarrar o Senhor aqui e você vai se tornar famoso aqui na terra. A tentação do poder. Jesus, se você me adorar, eu lhe dou todos os reinos desse mundo. Tudo que Salomão buscou aqui tentou Jesus, mas ele resistiu, porque Jesus conhecia o verdadeiro caminho da alegria dessa vida. Mais do que isso, igreja, Jesus compartilhou com a gente o caminho para a verdadeira alegria dessa vida. Quando ele desceu dos céus para a terra, quando ele viveu entre nós e trouxe seus ensinos, quando ele morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu à destra de Deus e trouxe essa oferta de salvação, de alegria plena na presença de Deus, é exatamente isso que ele faz. Ele conduz a gente para um tipo de alegria que nada nessa terra pode oferecer. Não é que as outras alegrias se tornam impróprias, sujas. O dinheiro tem a sua alegria, o poder, a fama vai ter também a sua alegria, o sexo no seu devido lugar tem a sua alegria, inteligência, trabalho, tudo tem sua alegria, mas nenhuma dessas alegrias está desconectada de Jesus. É por isso que a vida com Jesus, ela não minimiza a nossa alegria, ela maximiza a nossa alegria, porque nós vamos conseguir aproveitar todas as boas coisas dessa vida no devido lugar onde Deus colocou que elas estivessem. E principalmente, a maior alegria de todas é a alegria da salvação, a alegria da reconciliação com Deus.
A alegria que Jesus escreve em João 10:10. O que é que está escrito lá? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a vida, amados, que pode ser alcançada por qualquer um que confie em Jesus como Senhor e Salvador, que se arrepende de idolatrar as coisas desse mundo e que entrega o seu coração não para as coisas dessa vida, mas que entrega o seu coração tão somente para esse Jesus. Porque a verdadeira e única satisfação que podemos ter nessa vida, que Salomão tanto procurou, é Jesus. Eu não sei qual é a frustração que tem mais pesado no seu coração nos últimos tempos, mas acontece, se a gente procura felicidade só nessa vida, mais cedo ou mais tarde a gente dá com a cara na parede, aquilo é roubado de nós. Agora, se a gente procura a nossa felicidade em Deus e na salvação que a gente tem em Cristo Jesus, a gente não vai dar com a cara na parede, pelo contrário, a gente vai ficar face a face com a verdadeira alegria da vida, com o verdadeiro sentido da nossa vida, aquele sentido que só Deus, através de Cristo, consegue trazer para o nosso coração. Então, se você se sente desiludido ou desiludida nessa noite, se você consegue sentir o peso do vazio que o pecado tem deixado no seu coração, o conselho que nós trazemos para você é esse: venha para Jesus. Jesus é aquele que pode não só preencher você, mas é aquele que pode transformar e assegurar você por toda uma eternidade feliz ao lado dele. Porque a resposta e a conclusão, amados, dessa série de sermões que estamos trazendo aqui, tal como a gente encontra não só em Eclesiastes, mas no todo da Bíblia, é essa: Jesus é o verdadeiro sentido da nossa vida.